Oi, pessoal, Henrique na área, tudo bem? Mais um vídeo de entrevista no canal Filosofia com Óculos e esse quadro é o Papo de Domingo. Hoje, mais um entrevistado da Sociologia, uma pessoa muito especial. Eu conheci ele, trata-se do Maico Bezerra. Eu o conheci quando trabalhava como professor lá em Cabo Frio, ele também era professor de Cabo Frio e trabalhamos juntos por algum tempo. E hoje o Maicon está no Rio, né, trabalhando na Escola Pedro II de Realengo. Eu vou abrir a palavra para o entrevistado. Maicon, fica à vontade, fala o que você quiser. Se apresente, cara, se você quiser falar do seu trabalho, da sua pesquisa. Esse primeiro momento é um momento teu, fica à vontade e a palavra é tua. Opa! Grande Henrique, quero primeiro aí, né, saudar a galera que tá aí assistindo. Saudar o Henrique, um prazer enorme esse reencontro, né? Já tem alguns anos que a gente não se fala, não se vê, né? Em 5 anos, né, Maicon? A gente seguiu trajetórias, né? Cada um foi para um lado aí, né? Mas a nossa experiência lá Eu, na verdade, trago com muita ternura e muito carinho no coração a experiência lá do Instituto Federal Fluminense, em Cabo Frio. Acho que a gente teve a oportunidade de fazer algumas construções coletivas muito bacanas ali, né? Nem todas necessariamente bem-sucedidas, mas que mobilizaram muito a nossa verdade, né? Enquanto profissionais de educação. E o Henrique, né? Foi sempre uma figura muito bacana ali da gente trocar ideia, da gente conversar, da gente dialogar. Eu sou professor de sociologia, né? Já estou aí esse ano, acho que fazem 17 anos aí no magistério, né? Sou profundamente apaixonado por esse ofício, né? Que na verdade é mais do que um ofício, eu acho que é um modo de viver, um modo de ser, né? Ser educador. No momento atual, trabalho no campus Realengo, do Colégio Pedro II, que é também uma experiência muito bacana, que é o único campus do Colégio Pedro II na zona oeste do Rio de Janeiro, né? A região mais precarizada aí do município, né? Que é a minha cidade também, sou um carioca apaixonado, carioca filho de imigrantes nordestinos, né? De pai pernambucano e mãe sergipana. E no momento tô na segunda parte aí do meu doutorado, começando a escrever a minha tese em educação, né? Estou fazendo doutorado em educação na UF, né? Sou mestre em educação também pela UF e estou escrevendo sobre a categoria descolonização no pensamento de Florestan Fernandes, né? Florestan Fernandes é uma figura fundamental aí na minha trajetória acadêmica, né? E como profissional, é uma referência muito importante e venho pesquisando um pouco essa temática aí da descolonização, como é que ela emerge e como é que ela se constitui dentro do pensamento, da obra, né, da praxis sociológica do Florestan Fernandes. Acho que é mais ou menos isso, Henrique, né? E estamos aí. Olha só, Maicon, eu acho que nós estamos vivendo momentos de convulsão, né? Fora do país e dentro do país. Momentos, assim, que são críticos. E eu acho que as disciplinas de humanidades, elas nunca foram tão necessárias como agora, né? Claro que elas se fizeram valer durante todo o período, mas, tipo assim, eu acho que sociologia é uma disciplina estratégica para você colocar o mundo dentro da sala de aula, né? E as pessoas têm que, de alguma maneira, fazer uma leitura, porque se elas não fazem uma leitura, alguém faz uma leitura para elas e elas compram pronto, né? Então, o professor de sociologia, de filosofia, de história, né? Eu acho que são professores hoje estratégicos dentro da escola. E, Maicon, antes da gente entrar no tema da educação, o mundo sempre foi essa confusão que está aí, ou isso é uma coisa típica do nosso momento histórico? Cara, esse é um debate que tem movimentado, né, muitos intelectuais, muitos dirigentes políticos, partidários, do movimento social a nível internacional, né? Desde de 2009, vamos dizer assim, a gente vive um momento singular, né? Ainda que não seja uma singularidade absoluta, mas eu acho que a gente não compreende o momento atual do mundo e do Brasil sem compreender o marco da grande crise,
né, do sistema econômico global que se estabeleceu ali em 2008, 2009, né, e que abriu as portas para uma ampla reconfiguração da ordem planetária, vamos dizer assim. Entendi. O que a gente vê, né, a nível global é um tremendo caos geopolítico, né, uma situação certamente de transição, né, de uma ordem que parecia muito consolidada, principalmente ali a partir do final dos anos 80 e começo dos anos 90, com o fim da União Soviética, com o fim do chamado socialismo real, né? Mas isso é importante também dizer, né? Que o nosso olhar tende a ser muito eurocêntrico, né, Henrique? E quando a gente fala de fim do socialismo real, a gente precisa ter clareza de que esse socialismo real que entrou em colapso, ele entrou em colapso na menor parte do que era a experiência do socialismo real a nível planetário. Porque se você for pensar em termos populacionais mais amplos, né, a persistência desse modelo na China, no Vietnã e na Coreia do Norte, né, implica um contingente populacional muito maior, né, 4 vezes maior, pelo menos, do que era o contingente populacional envolvido nessa experiência do socialismo real na União Soviética e no leste europeu. Mas, de qualquer maneira, né, esse colapso desse modelo na União Soviética e no leste europeu abriu o mundo para uma ampla reordenação sobre uma hegemonia muito poderosa do imperialismo dos Estados Unidos. E em 2009, com a crise, né, financeira global, que na verdade foi mais do que uma crise financeira, tem a ver com a crise do próprio sistema econômico capitalista, que também vem se metamorfoseando muito rápido, né, se financiarizando e se metamorfoseando muito rápido. Isso abre uma etapa de muita confusão, né, porque velhos poderes, né, se desestabilizam parcialmente, outros poderes emergem com uma capacidade, com uma disposição de assumir protagonismo muito maior, né? O que a gente vê hoje um pouco no mundo aí, com essa presença da China, da Rússia, né? Com uma certa debilitação do poder geopolítico dos Estados Unidos em termos de capacidade de hegemonia e tal. Mas, do ponto de vista da lógica do sistema capitalista, ele responde a essa crise, né, com uma fuga para frente, né, com uma aceleração dos seus dos seus elementos e das suas características mais destrutivas. Então, o capitalismo ele aprofunda uma lógica expoliativa que traz ao mundo uma reconfiguração. E ao Brasil, isso traz ao Brasil a necessidade de aprofundar um processo de reversão neocolonial que a gente já vinha vivendo desde o início dos anos 90. Então, eu acho que é dentro desse arcabouço mais geral que é importante a gente pensar o que a gente vem passando, né, no Brasil e no mundo. Ou seja, o capitalismo acelera e aprofunda o seu caráter expoliativo, antissocial, né, anti-humano, antinatural, vamos dizer assim. Né? E isso exige da sociedade brasileira uma reconversão ainda mais negativa do seu lugar no ordenamento econômico mundial. Né? Então, a gente vive sob a imposição de uma reconversão neocolonial mesmo, que vai ter impactos não apenas, né, na estrutura econômica da sociedade brasileira, mas no conjunto das relações sociais, né? Pelo que eu percebi, Casa Grande e Senzala ainda não acabou no Brasil, né? E no mundo. A gente vive essa estrutura ainda, né? Eu gostaria que você fizesse, já entrando no tema do nosso assunto de hoje, uma primeira leitura do atual governo, né? Que estamos vivendo o governo de Jair Bolsonaro. Seriam eles vassalos do interesse capital internacional e nacional? O governo Jair Bolsonaro, na minha opinião, Henrique, ele é a expressão, né? Ele é a resposta, né? A resposta
das classes dominantes, a uma crise, né, do regime político da nova república, que se estabeleceu primeiro ali em 2013, né? A gente teve aquela gigantesca onda de protestos, né, populares em 2013, né, que em grande medida expressava os limites da institucionalidade, né, da nova república, né? Uma institucionalidade que foi chamada por Florestan Fernandes ali ainda na década de 90 também como de uma democracia de cooptação, né? Um regime oligárquico no qual a burguesia se serve de canais de cooptação de setores das classes destituídas, dos grupos oprimidos e marginalizados como uma maneira de tentar conferir legitimidade ao seu próprio domínio nessas circunstâncias pós-ditadura militar. E o que o lulismo, né, tinha sido capaz de construir na sua trajetória, nos seus 10 anos de trajetória, desde que começa, vai mostrando ali por volta de 2013 o seu esgotamento, né? Um modelo de pactuação, né, de um distributivismo sem reformas, mas que profundamente submetido à tutela, né, dos interesses do grande capital financeiro transnacional e nacional. Então, isso obviamente levou a limite, ou seja, uma profunda precariedade dos serviços públicos de saúde, de educação, de transporte, né, um endividamento crescente das famílias, né, porque efetivamente se houve um aumento do consumo, e houve, é um fato, né, esse aumento do consumo ele foi muito bancado por um crescente endividamento das famílias. Então, o conjunto desse cenário leva a uma crise profunda do regime em 2013, né, em que você teve uma emergência de amplos setores populares, né, inclusive é uma disputa de narrativa, eu acho central para o nosso momento histórico, a maneira como se lê 2013, né? Os setores hegemônicos da esquerda fazem uma leitura de que 2013 foi... Só te interromper um pouquinho, Maicon. Eu gostaria de saber quais forças, de onde se originaram as forças que fizeram o atual presidente aparecer. Qual que é a origem desse presidente? E você, pelo que você está me falando, então, 2013 é uma data importante para isso, né? Sim, porque, na verdade, o que acontece? Sem a desestabilização do regime provocado por 2013, a saída Jair Bolsonaro não teria se colocado no horizonte. Entendi. Né? A saída Jair Bolsonaro é uma saída claramente de natureza contra-revolucionária. Né? Então, você tem uma emergência popular difusa, né? Sem um foco claro, sem uma direção clara em 2013, que segue marcando a conjuntura do Brasil ao longo de 2014. Em 2015, isso vai ser derrotado, né? Você vai ter aquele episódio da morte do jornalista, né, aqui no Rio de Janeiro, e você vai começar a ter uma inversão da narrativa. Se a iniciativa estava nas mãos das exigências democráticas dos setores populares, a partir de 2015 a coisa muda de figura, sobretudo depois das eleições, né, de 2014, no qual a Dilma se elege, né? Então a iniciativa vai passar para a mão da direita, né, com o começo daquelas movimentações que vão exigir o impeachment da Dilma, que começa aquela movimentação toda ali em 2015. Na sua opinião, qual foi o real motivo do impedimento da Dilma? Foi um golpe, né? Foi um golpe, e são muitas as leituras, né? Apesar de toda a predisposição do governo Dilma, do primeiro e, sobretudo, do segundo, de pactuar com os interesses dominantes, mas, efetivamente, você tinha uma queda da taxa de rendimento do capital muito significativa, em especial pelo aumento da massa salarial nos anos anteriores, resultado das greves, das pressões trabalhistas e etc. Então, isso levou o capital, né, o grande capital, a exigir uma saída. E como a gente vinha conversando, no contexto de reordenamento do capitalismo internacional, no sentido de um aprofundamento do seu caráter mais expoliativo, o lulismo, que tinha sido, como podemos dizer,
o lulismo que tinha sido proveitoso à reprodução da ordem durante um período, naquele momento ele se torna contraproducente. Ou seja, as ambiguidades do lulismo necessárias ao seu projeto de conciliação de classes vai se tornar de algo útil, né, em algo que precisaria ser tirado do caminho para poder reconverter a sociedade brasileira às exigências desse grande capital cada vez mais feroz e com uma sanha imparável, e isso leva, né, à articulação do golpe de 2016. Né? Então, a gente vai ter o golpe, vem o governo Temer, né, e efetivamente se coloca no horizonte o que seria a alternativa. A alternativa Jair Bolsonaro, ela não é uma coisa que surge do nada. Né? A gente sabe, desde pelo menos 2015, 2016, os generais já levavam Bolsonaro às formaturas da Academia Militar das Agulhas Negras. Né? Foi uma liderança que teve uma participação decisiva do alto comando das Forças Armadas. Agora isso não é mais segredo para ninguém, após as revelações do Braga Neto. Do Braga Neto e do Vilas Boas antes dele. Né? A entrevista que o Vilas Boas concedeu para o pesquisador da FGV, que agora não me recordo o nome, né? Um pesquisador muito sério que faz um trabalho de memória dos militares, e deu uma entrevista dizendo que efetivamente houve uma participação. E em 2018 a gente teve o segundo momento do golpe, né? No qual a eleição foi manobrada, né? O Lula foi colocado fora do processo eleitoral e pavimentou-se o caminho para a chegada ao poder do Jair Bolsonaro com uma proposta claramente neofascista, né? Sustentado sobre o grande capital, né, sobretudo o grande capital financeiro, né, sobre a cúpula das Forças Armadas, em especial o Exército, e sobre as lideranças do fundamentalismo religioso, sobretudo evangélico. Né? Não confundir com a comunidade evangélica como um todo, mas com as lideranças de uma certa ala militante fundamentalista que leva o Bolsonaro ao poder com um projeto neofascista, né? Que é a perfeita tradução das exigências do grande capital para a sociedade brasileira, de modo a devastar as conquistas sociais que nós tivemos e a pavimentar o caminho para a ampliação da expoliação econômica e social do nosso povo. Maicon, deixa eu te fazer uma pergunta. A Dilma caiu com o crime de pedalada fiscal, né? Nesses 3 anos e 3 meses do governo Bolsonaro, você todo dia é surpreendido pela televisão, pela mídia, pelo Facebook, pelas redes, de novos crimes que esse governo comete. Então, é o ministro da Economia que tem dinheiro em offshore, é o ministro do Meio Ambiente que desmata o meio ambiente, tem conchavo com grileiro, enfim, é o ministro da Educação que tem tramóia no MEC, envolvendo pastores. Assim, é uma coisa tão louca, Michael, tão louca, e não te dá tempo para respirar. É a Val do Açaí, que era caseira do Bolsonaro lá em Angra dos Reis, e ela paga com dinheiro da Câmara Federal. Então, tipo assim, por que esse cara não cai, Michael? Porque ninguém cai de podre, né, Henrique? Ou seja, na verdade, ninguém cai. Né? As pessoas, as lideranças, as forças políticas, elas são derrubadas. Né? Então, assim, esperar... Eu acho que isso é parte de uma crença ingênua, Henrique, que a gente, no campo da esquerda, precisa urgentemente superar, né? Que é o de achar que essa institucionalidade, sobretudo essa institucionalidade que nós temos no Brasil, ela é uma institucionalidade capaz de efetivamente regular a sociedade brasileira com base na lei. Isso não é verdadeiro em nenhuma perspectiva. Né? Essa institucionalidade é uma institucionalidade muito viciada, própria da natureza do Estado brasileiro. Né? Um Estado que é antidemocrático na sua essência, é corrupto e corruptor por natureza. Então, ou seja, qual é a força social que se encontra hoje no Brasil organizada, capaz de fazer com que esse bloco de poder que está estabelecido hoje no Planalto, e é bom lembrar, né? A gente está falando aí de um bloco de poder que conta com cerca de 7 a 8 mil militares dentro da estrutura do Estado, da estrutura de governo. Então, é um governo fortemente militarizado, tem mais estrutura militar do que os próprios governos do regime da ditadura militar.
né? Então é importante saber que força hoje está colocada na sociedade brasileira para fazer com que esse grupo de poder seja destituído. Essa é a questão. Né? Acreditar que a lógica da lei por si só, ou que a institucionalidade por si só, ela é capaz de responder a essa demanda que nós temos, é um equívoco que a gente precisa superar. Maicon, o temor de um golpe é um temor real? Olha só, Henrique, na verdade eu acho que eu venho defendendo algumas posições que exigem uma certa rotação de perspectiva, né? Do que é um certo consenso no campo progressista da esquerda brasileira. Né? Desde 2019 eu tenho ouvido muita gente boa na esquerda falando o seguinte: vai cair, esse governo vai cair, mais um escândalo, vai cair. E ele não está caindo, ao contrário. É um governo que tem uma força absoluta, uma força imensa. Né? É um governo que atravessa, né, que traz o país a uma situação de miséria, né, de falta de perspectiva, que atravessa uma pandemia na qual mais de 600 mil brasileiros perdem a vida, e ele não só está forte diante das pesquisas, como ele vem crescendo. Então é preciso olhar com realismo para a situação, né, para a gente poder entender qual é o nosso desafio e como encará-lo. Então é um governo que está forte, é um governo que tem bases sólidas, né, na cúpula das Forças Armadas, em setores do grande capital, nas lideranças do fundamentalismo militante evangélico. Então é um governo que tem bases muito sólidas. E é um governo que vem falando em muitas ocasiões, anunciando manifestações de natureza golpista. Né? Ontem foi dia 31, né, Maicon? Ontem teve o aceno do Braga Neto sobre isso, né? Falando da ditadura militar. Então... E não só, Henrique, nós tivemos o 7 de setembro. O 7 de setembro foi claramente passado, golpista, que não né? teve nenhuma consequência. Nenhuma consequência. Nenhuma consequência. E esse grupo no poder vem falando abertamente de não reconhecer o resultado das urnas, de dizer que vai ser fraude. Então, essa senha já está dada. Né? Ninguém é porque, na verdade, se criou um consenso no lado de cá de que não se deve levar a sério o que o presidente da República e a sua entourage fala, mas isso é um erro. Né? Eles estão anunciando. E nós precisamos ter capacidade de contrapor esse anúncio, de contrapor essas manobras. Maico, deixa eu te falar um negócio aqui. Eu estava lendo um livro de mitologia grega. Na verdade, é um livro de filosofia de um filósofo chamado Luc Ferry. Ele é um filósofo francês. Chama Sabedoria dos Mitos Gregos. É uma análise filosófica da mitologia grega inteira. Né? Eu estou preparando um curso de mitologia e estava lendo esse livro. E nesse livro eu peguei uma narrativa mítica que para mim, coloca bem o quadro do Brasil hoje. Eu vou falar essa narrativa e queria depois a tua leitura, tá? Uhum. O negócio é o seguinte, Michael. O cosmos, para a mitologia grega, ele foi conquistado. O que você tinha era caos. O cosmos foi conquistado. E conquistado por guerras. Uma dessas guerras foi a Titanomáquia, uma guerra contra os titãs, que eram forças do caos. E os olímpicos, chefiados por Zeus, vencem. Quando Zeus vence, Zeus distribui para os seus confrades todo o universo. O céu, a água, a terra, o submundo. Ele distribui de maneira equânime, justa, né? Ele reparte o poder, né? Porque antes o poder era na mão de uma pessoa só, né? De um deus só, que era o Cronos, e antes do Cronos, na mão de Urano. Então, o Zeus não repete o pai e o avô, o Zeus reparte o poder e estabelece o cosmos. Muito bem, o cosmos estava estabelecido, e aí Gaia engendra uma criatura de caos, um monstro tão colossal que o Godzilla era um filhote desse monstro. Né? Um monstro chamado Typhon. Ele era um gigante, né? Ele tinha uma cabeça barbada, ele soltava raios dos olhos, ele tinha 2 braços, mas de cada um dos ombros, do direito e do esquerdo, saíam 50 serpentes. E essas serpentes sibilavam, elas imitavam os animais mais terríveis e também imitavam gatinhos. Assim, era de uma dissimulação esse monstro. E ele era tão enorme, e ele sobe no Olimpo. Né? E os deuses, quando veem esse monstro, eles fogem para o Egito, de tão aterrorizados que eles ficam. O poder do caos era enorme nesse monstro, no Typhon.
E aí sobram Hermes, fiel escudeiro de Zeus. E Zeus enfrenta Tifon com um raio e com uma lança. O que acontece? Num primeiro momento, Tifon vence a batalha. Tifon pega a lança, corta os tendões de Zeus, joga Zeus numa caverna e os tendões de Zeus em outra caverna. Como Zeus e Tifon são divinos, são imortais, a vitória aí não era por matar o adversário, mas por imobilizá-lo. E Zeus estava imobilizado. E aí tem toda uma aventura de Hermes, que Hermes consegue enganar o monstro, pegar os tendões de Zeus, dar para o Zeus, e Zeus volta para o combate e assim derrota esse monstro. E outra coisa, a pretensão do Tifon era, Zeus derrotado, ele queria casar-se com Hera, que era a rainha do Olimpo. Né? Então, tipo assim, agora a minha análise, e eu vou dar a palavra para você fazer a sua análise. Zeus poderia ser um governo democrático, que hoje está numa caverna sem os tendões. Né? Hera é a rainha do Olimpo, é a institucionalidade. E hoje a institucionalidade está casada com Tifon, né? Que seria Bolsonaro e o bolsonarismo, uma figura de caos, que se alimenta do caos. E eu achei interessante porque as serpentes falam da fake news, né, cara? Tipo assim, da diversidade de vozes que tem, né? De gente falando muita coisa, do gabinete do ódio. Assim, eu vi muito claro essa figura, esse Tifon, como a figura do bolsonarismo, né? Foi a leitura que eu fiz. E nós temos que resgatar um governo democrático, Michael. Não sei como, mas Zeus tem que voltar para a institucionalidade e enterrar esse monstro. Você acha que isso é possível? Que leitura você faz desse mito? Procede, não procede? É loucura da minha cabeça? Não, eu acho que a narrativa é muito interessante, Henrique. Na verdade, eu acho que a narrativa mítica, né, a razão mítica, ela tem que resgatar o seu lugar, né, na nossa capacidade de lidar com o mundo. Mas eu vou te dizer que eu tenho uma leitura um pouco diferente dessa, porque, para mim, a nossa tarefa não é resgatar um governo democrático, é criar um. Nós nunca tivemos. Nunca tivemos, mãe? Nós nunca tivemos. Então, Zeus nunca esteve no poder, digamos assim. Não, nunca tivemos. Na verdade, o grande problema da sociedade brasileira, Henrique, assim, isso tem muita relação com a pesquisa que eu venho fazendo já há muitos anos do Florestan Fernandes, que é um autor no qual eu me referencio muito fortemente e que é um autor mais aplaudido do que propriamente estudado e compreendido e incorporado, né? Se aplaude muito mais do que efetivamente se incorpora as suas teses, as suas reflexões, é o fato de que a institucionalidade nunca saiu das mesmas mãos. Tá. Né? A grande questão é que nós nunca tivemos uma democracia na sociedade brasileira. Nós nunca tivemos na sociedade brasileira uma ordem civil dos direitos assegurados nos quais coubesse o conjunto do povo. Só um instante, Henrique. Aquelas ligações de call center, né? Que fazem milhares por dia. Mas o grande problema é esse, ou seja, e como nós temos... A sociedade brasileira ela pode ser entendida como uma sociedade que está estruturada em 3 estratos, em 3 camadas sociopolíticas. Né? Uma camada intermediária que corresponde àqueles que estão integrados à ordem civil. Né? Vamos dizer assim, aqueles que, em algum nível, podem gozar das garantias, né, dadas pelo direito burguês, vamos dizer assim. Né? Nós temos esse setor, no qual está a maior parte da classe média, né? No qual está a parte mais privilegiada dos trabalhadores, etc. Acima desse setor da ordem civil, nós temos uma elite ou um oligopólio político supracivil das classes dominantes, que estão completamente além, né, dos deveres impostos pela ordem civil, que, na verdade, operam pelo arbítrio, né? E que, ao agir pelo arbítrio, distorcem a própria ordem civil que funciona aqui no país. E abaixo dessa camada sociopolítica integrada na ordem civil, nós temos uma grande massa, né, colocada numa condição infracivil, na qual as garantias do direito, né, são completamente inexistentes. Então, elas estão absolutamente sujeitas ao arbítrio econômico, político, cultural e ideológico das classes dominantes. Então,
O problema é que a política no Brasil tem sido pensada a partir do ponto de vista, isso não é de agora, né? Tem sido pensada a partir do ponto de vista daqueles que estão integrados na ordem civil, com todas as suas limitações, né? Então, a narrativa de que temos que resgatar uma democracia é a fala de um ponto de vista que está integrado a essa ordem, mas que ignora ou que desconsidera o fato de que a grande maioria do povo nunca esteve integrada aí, né? E que existe essa elite que precisa ser submetida aos limites da ordem civil. Então, a tarefa na sociedade brasileira que nós temos é a tarefa de uma construção de uma ordem civil efetivamente universalizada. E quais os caminhos para chegar lá, Maicon? Nós vamos precisar construir, seguindo Florestan Fernandes, nós vamos ter que fazer uma revolução democrática nesse país. Né? E quando eu falo revolução democrática, eu não estou fetichizando nenhum tipo de forma, né? De processo, mas a gente vai ter que ser capaz de romper com o poder arbitrário das classes dominantes e efetivamente estabelecer uma nova regra nesse país, né? Uma nova ordem jurídica que expresse, de fato, a capacidade de que todo brasileiro seja realmente um cidadão de uma sociedade regida pela lei. Isso a gente nunca teve, né? A gente não pode esquecer a nossa herança fortemente escravocrata, né? E do quanto isso pesa sobre nós. Então, as instituições sob as quais nós vivíamos até 2016 eram as instituições construídas num pacto, né? Num pacto em grande medida obsceno, né? Estabelecido através da nova república, que foi um pacto que não derrotou a ditadura militar, mas que compôs com ela, né? Foi uma solução de compromisso entre forças democráticas emergentes e uma ditadura militar que estava em refluxo e que pactuaram uma solução de compromisso. E essa solução de compromisso, né, que implicava a negativa de universalizar a ordem civil para a maioria do povo brasileiro, para todo o povo brasileiro, isso foi chamado por nós de ordem democrática, de Estado democrático de direito, que na verdade nunca foi, né? E que efetivamente, como isso não implicou uma derrota da ditadura militar, né? Os operadores da tortura, os operadores dos horrores da ditadura militar nunca foram julgados, né? Essa força, a caserna, nunca foi desmobilizada politicamente, nunca houve uma discussão efetivamente democrática sobre política de defesa, sobre doutrina militar. Isso sempre permaneceu prerrogativa de uma alta cúpula das Forças Armadas, formada e zelosa de uma doutrina antipopular, né? De uma doutrina de guerra interna permanente. E então esse poder arbitrário ele sempre esteve engatilhado, ele sempre continuou operando nos bastidores, até o momento em que ele entendeu que havia condições para voltar à superfície, voltou, né? Então, na verdade, a gente precisa encarar a dramaticidade da nossa situação para que a gente, de fato, seja capaz de se preparar para realizar a tarefa histórica que nos compete, né? Que não é a de resgatar uma solução de compromisso que foi rompida pelo lado de lá, pelo lado da classe dominante. Eles romperam com essa solução de compromisso. Ou seja, nós precisamos resgatar uma série de conquistas que nós tínhamos ali, mas aquela solução de compromisso dificilmente vai ser resgatável. E nós precisamos ter capacidade, forjar organização e forjar poder de base para sermos capazes de construir, de fato, uma nova ordem, uma ordem que seja efetivamente democrática para que a gente tenha futuro enquanto sociedade brasileira, enquanto sociedade nacional. O que tudo indica, as pesquisas indicam, é que nós vivemos uma polarização entre as figuras do Jair e do Lula, né? Uhum. Qual a leitura que você faz dessa polarização, Mike? Pois nós vivemos sim, né? Existe uma polarização, mas não é uma polarização meio a meio, né? A gente sabe que o anseio de retorno do Lula é mais forte, né? Até porque o rechaço ao que nós temos hoje é muito forte também na população, mas efetivamente é preciso compreender que o bolsonarismo, né, ele dialoga
com demandas e com experiências e com sensibilidades que são também populares no Brasil, né? Infelizmente, né, a maior parte da esquerda brasileira desistiu de tentar ser peixe dentro d'água no meio do povo, né? A sociabilidade das redes sociais, que é uma lástima, né, que eu penso que é uma coisa muito grave, a maneira pela qual nós fomos capturados pela sociabilidade das redes sociais, né, ela nos ausentou de uma tarefa fundamental, que é sermos peixe dentro d'água no meio do povo, para compreendê-lo e para construir com ele as sementes do novo. Qualquer coisa nova, democrática e efetivamente melhor no Brasil só pode ser construído a partir do povo, a partir das grandes maiorias, não pode vir de nenhum outro lugar, né? Mas quando eu olho para esse povo, eu vejo um povo alijado, Maicon. Eu vejo um povo alienado, Maicon. Como que a gente vai trazer esse povo para o debate, entendeu? Essa é a pergunta de 1 milhão. Né? A gente está contribuindo para isso aqui, com esse diálogo aqui no canal. Mas de maneira mais assim, como eu posso dizer, macro, como que a gente pode chamar o povo para o debate, né? Pois é, eu acho que, na verdade, a gente não tem que chamar o povo para o debate, a gente tem que ir para o meio do povo, ouvir as suas demandas e construir com ele as saídas. O problema todo é esse. O problema é que a esquerda adotou uma posição professoral diante do povo. Entendi. Né? Que é colocar as pessoas sentadas numa cadeirinha para dizer o que ele tem que saber. E não é assim que as coisas se constroem. O povo tem uma sabedoria própria, né? Claro. E a gente nunca escuta o que o povo tem a dizer, é isso? Claro, e a gente não está lá. Sobretudo, né, e quando eu falo a gente, eu falo as forças organizadas do que se afirma como esquerda no Brasil. Ou seja, se prescinde da tarefa fundamental de se estar mergulhado no meio do povo, ouvindo e dialogando, compreendendo as reivindicações, as demandas, o que essas pessoas pensam, o que elas desejam, o que as preocupa e como responder a isso de maneira franca. Então, na verdade, a gente não faz isso. Agora, os setores que operam a favor do bolsonarismo fazem, né? Fazem de maneira manipulatória, né? Fazem a serviço de um projeto que é radicalmente antipopular, mas esses setores estão enraizados em grande medida nas classes populares, enquanto que da sua posição autossuficiente, em grande medida pedante e professoral, a esquerda se coloca numa posição de julgar. O povo é burro, o povo é preconceituoso e etc. E acaba escolhendo ficar num lugar de pureza moral, né, de superioridade ético-intelectual, que é a escolha do suicídio político. Porque, na verdade, na política, ganha quem tem as maiorias, e ponto. E ponto. Né? Não tem outra coisa, não tem outro jeito de se construir politicamente. Ou se é maioria ou se perde. Né? E em determinadas circunstâncias históricas, perder pode ser perder muito, inclusive a vida. Né? Então, a política não é um jogo, como muitas vezes se fala. A política é uma arena na qual se disputa a vida e a possibilidade de continuar vivo, né? Ou correr o risco de perder a vida. Então, é da vida que se trata, né, mãe? É da vida que se trata, e é disso que a gente deveria estar preocupado em pensar e em fazer, né? Em arregaçar as mangas. Então, tem coisas, por exemplo, só, Henrique, para não me estender demais, mas vou dar um exemplo de um aspecto, de uma questão que é absolutamente central para a experiência e para a vivência popular e que a maior parte da esquerda faz pouco caso. É a questão da religiosidade popular. Ou seja, a esquerda não sente nenhuma necessidade de se conectar com essa questão, de compreender como isso emerge, de como é que isso se desenvolve, para entender o que isso expressa. A esquerda simplesmente do alto da sua arrogância eurocêntrica, inclusive, né, que quer impor para a sociedade um secularismo que não é, em nenhuma medida, uma exigência histórica concreta, é um modelo eurocêntrico que se quer impor e moldar a sociedade brasileira, sem ouvir, de fato, o que o povo tem a dizer sobre essa temática, a esquerda simplesmente taxa que não, isso é uma questão menor, isso é um pensamento inferior, isso são expectativas bárbaras. E, enquanto isso, né, os setores da extrema-direita, os setores
que hoje empolgam o governo que está no poder, nadam de braçada sozinho nesse campo, falando sozinho, sem que a gente debata, sem que a gente entre nesse campo. Então, a gente não ouve o que o povo tem a dizer e, obviamente, não tem o que responder, e se isola, e perde. Né? A gente não compreende a força do bolsonarismo sem compreender a fraqueza, a debilidade, a miséria política que hoje é a esquerda brasileira. Né? A sua incapacidade de expressar algo de verdadeiro e de real que existe no meio do povo brasileiro. Ô, Maicon, eu gostaria de você uma análise da candidatura Lula. Você fala para a gente? Uhum. Eu acho que a candidatura Lula, eu penso o seguinte, Henrique, nós só temos uma tarefa nessas eleições, só uma, nem duas, nem três, uma, derrotar o bolsonarismo. Sim. Né? Derrotar o bolsonarismo e derrotar ele eleitoralmente e politicamente, significa que precisa ser uma derrota forte, uma derrota acachapante. Né? Por quê? Porque derrotar o bolsonarismo é deter uma escalada neofascista que está em curso. Sim. A gente não pode perder de vista de que o neofascismo bolsonarista, como os fascismos clássicos, ele não é algo que surge de uma hora para outra, ele é algo que escala, que galopa, que avança politicamente através das instituições, e isso está acontecendo. Existe uma marcha desse processo, ele precisa ser detido. Né? O que nós temos hoje diante de nós, que pode deter essa marcha, é a candidatura Lula, tal como ela é, com todas as suas limitações e contradições. Então, do meu ponto de vista, é preciso apoiar essa candidatura. Né? É preciso mais do que isso, é preciso fazer dessa candidatura uma campanha movimento, né? Que leve aqueles que manipulam uma saída golpista que está sendo tramada à luz do dia, que leve eles a hesitarem e a recuarem. Porque, concretamente, eu não consigo acreditar que um governo que encastelou 7.000 oficiais das Forças Armadas no aparato administrativo está disposto a deixar o governo em janeiro de 2023. Então, na verdade, terá que haver força social mobilizada para poder fazer esses setores hesitarem na sua manobra golpista e recuarem. Né? Agora, dizer isso não é fazer um balanço positivo da experiência dos governos do lulismo, do Lula e da Dilma. Né? Na verdade, se nós estamos enfrentando a derrota política que nós estamos, foi pelos limites e problemas intrínsecos do projeto do desenvolvimentismo dependente do lulismo, né? Que permitiu que a nossa inserção de modo neocolonizado na ordem global se aprofundasse, né? Que se enquadrou estritamente nos limites da ordem oligárquica de uma democracia de cooptação e jogou o jogo. E jogar o jogo significa operar o mecanismo corrupto e corruptor do Estado, né? E isso é um fato, né? E que desarmou as forças sociais populares em sua capacidade de operar e produzir história, atrelando elas à reprodução de uma governabilidade viciada do interior dessas próprias instituições. Então, é a derrota disso que nos traz aqui. Né? A gente precisa entender que na história não existe ação sem sujeito, né? Não existe consequência sem causa. E não existe ação sem reação, para lembrar a terceira lei de Newton. Né? Exatamente. Então, o problema é esse. É preciso dar suporte a essa candidatura porque nós precisamos derrotar o bolsonarismo. Mas a gente precisa... Então, por exemplo, a terceira via não é uma saída, Maicon. Não é uma saída, e não é só porque eu acho, é porque efetivamente não há espaço político para isso. Né? Ou seja, a sociedade brasileira está dando recado, que só tem dois caminhos. Né? A eleição de 2022 vai ser uma eleição plebiscitária, né? Entre o presente e um passado, né? Em grande medida mitificado, né? Mas no qual efetivamente as condições de vida da população não eram terríveis no nível em que a gente está vivendo agora. Então isso é que vai estar em jogo nas eleições de 2022. E a gente precisa operar nesse processo sabendo que a tarefa fundamental que nós temos é derrotar o bolsonarismo. E o resto a gente vai construir no processo histórico. Mas agora, a gente tergiversar nessa questão é a gente cometer um erro muito grave, né? Penso eu.
Maicon, tem alguma pergunta que eu deveria ter feito e não fiz, que você gostaria de responder? Não, cara, eu acho que a nossa conversa, ela tá. São realmente muitos aspectos, né? São muitos assuntos, né? Uhum. A realidade hoje ela é muito complexa, né? Ela é muito multifacetada. E eu acho que a gente não teria como esgotar mesmo. Não, eu acho que fica aqui o convite para conversas futuras, né? Eu certeza. vou, já encaminhando para o final, te dar a Uhum. palavra para você fazer as considerações finais que você quiser fazer e se despedir das pessoas. Uhum. Valeu, Henrique. Queria te agradecer aí pelo convite, é uma satisfação estar aqui, né? Olhando para você, falando com você aí nessa oportunidade, né? Depois de tanto tempo, sem a gente se encontrar, podendo estar falando aí com a galera que te acompanha aí no teu canal também, né? Eu acho que é um momento que exige de nós disponibilidade, né? A minha principal referência hoje, do ponto de vista filosófico, político, que é o Henrique Dussel, né? Talvez o intelectual vivo mais importante, né, na contemporaneidade, mas obviamente desvalorizado e em grande medida desconhecido por ser um latino-americano, né? O eurocentrismo ele é muito constitutivo do que nós somos. O Henrique Dussel fala o seguinte, que aqueles que se colocam na causa da libertação, né, popular, que se colocam dentro desse campo, eles precisam compreender que a tarefa número 1 dessa filosofia libertadora, enquanto uma pedagógica da libertação, o primeiro momento é o momento do ouvir, né? Então, eu acho que nós precisamos resgatar a disponibilidade de ser peixe dentro d'água no meio do povo e ouvir o que está se sentindo, o que é preocupação ali dentro, quais são as demandas, e tentar ter a capacidade de devolver essas inquietações de maneira organizada para que a gente possa construir, de fato, poder popular, de baixo para cima, porque é disso que se trata. A gente não vai conseguir construir uma democracia nesse país através do jogo viciado dessas instituições viciadas que nós temos, totalmente controladas pelo poder econômico. Então, a gente precisa construir comunidade pelas bases. E não é só uma invenção de agora. Né? Se nós pudemos ter um ascenso popular no final da década de 70 e início da década de 80, que gerou a redemocratização, ainda que com todos os seus limites, que gerou o PT como o maior partido de trabalhadores do mundo, que gerou a gama de movimentos sociais que a gente teve nos anos 80 e 90 no Brasil, a gente não pode desconsiderar as 100 mil comunidades eclesiais de base produzidas e dinamizadas pela esquerda católica que estavam operando isso, para a gente entender, por exemplo, a importância da religiosidade popular na construção de uma alternativa. Né? Então, são muitos temas, eu queria agradecer, né? E convidar a galera ao diálogo, né? E renovar as esperanças, né? Nada está decidido, né? Nada está resolvido, e é pelo diálogo que a gente consegue trazer o novo para a vida no momento presente. Então, acho que seria mais ou menos isso, Henrique. Não sei se... Ô, Maicon, eu queria te agradecer enormemente, tá? Por essa conversa. Acho que a conversa foi incrível e fica aqui o convite para conversas futuras. Eu acho que o nome do Henrique Dussel seria um nome super interessante da gente fazer uma entrevista só sobre ele, né? Ia ser maravilhoso. Ia ser maravilhoso. O velho é fantástico. Sim. Então, a gente se despede. Um abraço para você, Maicon. Um abraço para quem nos assistiu. Fiquem Valeu, bem. galera. E a gente volta com outro vídeo no futuro. Valeu, Henrique.